edição. Vamos então transmitir esta intervenção dos alunos. Ora, muito bom dia a todos. Estou aqui com o 5º B, que ensaiou um rap que tem a ver com a formação de Portugal, com história. Foi uma maneira que eu encontrei de eles fixarem e memorizarem datas e acontecimentos, embora alguns tenham o papel para ajuda, para não se enganarem. Penso que já todos eles sabem de cor estas datas e acontecimentos. São acompanhados com um ritmo e é cantado em jeito de rap. Portanto, vamos dar início à nossa atuação. Obrigada. Vamos então ouvir estes alunos já ali no átrio da entrada da Escola Francisco Ornelas da Câmara. Obrigada aos alunos do 5º B, à professora Paula Muniz. Continuamos então a transmitir mesmo ali do exterior. Bom dia. Os meus alunos de flauta de bisel vão tocar uma peça de um senhor chamado Toano Arbeau, que foi um compositor que compôs danças muito importantes na altura, no século XV, XIV, XV. Foi muito importante. Ele era um clérigo, mas escrevia coisas muito engraçadas exatamente para as pessoas dançarem, se divertirem e namorarem. E esta música chama-se Belle qui tient ma vie, que é bela, que a minha vida é toda tua. E então é uma dança cortesã, ou seja, a intenção dele escrever estas coisas era que quem a tocasse e a cantasse conseguisse namoriscar alguém muito giro que houvesse ali à volta. E então, os alunos de educação musical aprenderam muitos estilos musicais, muitas coisas. A gente ouviu na aula as coisas que eles gostam de ouvir e quando chegou o dia de aparecer aquilo que eu gostava de ouvir, eu propus que eles tocassem esta. E foi uma surpresa porque eles gostaram muito. Também, vamos deixar passar... Também há uma coisa interessante sobre esta música, que é quando a gente está a ensinar na música, nas aulas de educação musical, o que é harmonia, aquela coisa fantástica que as pessoas têm de tocar notas diferentes, que seguem caminhos diferentes, mas depois todas juntas produzem uma sensação muito boa e agradável ao ouvido. Eu toquei isto com eles porque isto é uma peça a 4 vozes,
Cada grupinho de meninos que está ali está a tocar uma voz diferente, mas todas juntas vão provocar uma sensação agradável ao ouvido. A Clara vai cantar a peça na letra original, em francês, porque o Tuano era francês, e os meninos vão cantar a 4 vozes, na flauta de bisel, vão tocar este tema, Belle qui tient ma vie. Muito obrigada à professora Madalena e aos alunos da professora Madalena. Muito obrigada a todos, que foi maravilhoso. Muito obrigada. Vamos então dar início à apresentação deste projeto com a participação da professora Maria João e com Maria João Vieira e também com a participação da professora Judite Parreira, com quem vamos estar à conversa durante um largo período de tempo para percebermos de facto o que é este magnífico projeto que aqui está a ser apresentado hoje na Escola Francisco Ornelas da Câmara.
Professora Maria João, quero apresentar-lhes então este projeto e o que nos traz a esta escola. Bom dia a todos, com todo o gosto. Em primeiro lugar, agradecer à Rádio Voz dos Açores, a Cílio, Liberto, por estar sempre receptiva aos nossos desafios. O projeto 900 anos, os primórdios de Portugal, é uma atividade pedagógica aberta à comunidade, organizada pelo Departamento de Línguas e Estudos Sociais do segundo ciclo da Escola Básica da Praia da Vitória. Tentamos incluir todos os professores da escola e os alunos. Como iremos ver, todos não estarão, mas uma grande parte dos alunos participaram e dentro das salas de aula, com outros trabalhos que não são visíveis aqui no projeto, mas que foram sendo feitos ao longo do ano. Portugal é um dos países mais antigos da Europa e sabemos que tudo começou com Afonso Henriques, filho de um conde e neto de um rei que sonhou com a liberdade, com a independência e com a perenidade de um país, Portugal. Simbolicamente, tudo começou no ano de 1125, quando Afonso se consagrou cavaleiro na Catedral de Zamora, o mesmo local onde o rei de Leão e Castela o reconheceria como rei de Portugal em 1143. Portugal é um território cultural e geograficamente complexo que, apesar dessas circunstâncias, se mantém uno há vários séculos. Afonso Henriques soube não só acrescentar territórios ao país, como dar as condições às populações desses lugares para que os sentissem como seus, naquilo que alguns consideram como contendo princípios próprios de uma democracia. Com esta atividade pretende-se, pois, um momento de celebração plural em que se enfatizam valores democráticos como a diversidade, a tolerância e a identidade. Assim, assinalam-se os primórdios do nascimento do nosso país, refletindo-se sobre a nossa identidade, cultura e língua, ao mesmo tempo que se destaca a importância do conhecimento da história como ciência. A celebração parte do gesto de Dom Afonso Henriques ao armar-se cavaleiro, entendido como um momento de afirmação de independência e de autonomia, para refletir sobre o que significa ser português. Isto de sermos portugueses, de termos uma identidade muito caracterizada, muito duradoura, digamos assim, hoje foi aqui apresentado numa forma adaptada pelos alunos, num rap magnífico onde se faz uma visita à história de Portugal, aos momentos marcantes, mas de uma forma, numa linguagem que eles naturalmente entendem muito melhor do que aquilo que eram as tradicionais aulas de história. Como é que surgiu então este trabalho de juntarmos a língua com os momentos atuais e com a história? Isto surge de uma ideia, aliás, de uma notícia que eu li, e a partir daí construímos um projeto no departamento. O departamento concordou e convidámos todos os professores da escola logo em setembro a participar, e alguns foram trabalhando. No caso da música portanto, é o trabalho mais visível e mais audível, porque é um testemunho que todos podemos ouvir na rádio. O restante dos trabalhos são trabalhos que não conseguimos transmitir, mas de uma forma geral vamos dando algumas notinhas ao longo deste programa. Muito bem. Não sei se o Hilberto está em condições de nos transmitir um pouco das palavras do professor Dr. Avelino de Menezes, que, não podendo estar presente, não quis deixar de participar nestas celebrações com todo o seu saber e a sua experiência. Portanto, vamos ouvir um pouco das palavras do professor Dr. Avelino de Menezes. Abordaremos 4 questões sobre esta efeméride que agora se comemora os 900 anos de Portugal. Falaremos das causas da formação de Portugal, falaremos da ação de Dom Afonso Henriques, falaremos dos episódios mais marcantes na conquista da independência, falaremos de algumas características do povo português. Entre as causas da formação de Portugal, e talvez a contracorrente, principiemos
pela influência da geografia. Na Península Ibérica, o reconhecimento de uma continuidade territorial admite a individualização de umas tantas descontinuidades. E entre elas, a relativa singularidade portuguesa, ancorada numa reserva de terreno enrugado por contraponto com as planuras castelhanas. E perante a escassez de vias de penetração inimiga, tais terras, montanhosas e irregulares, e um tanto inexpugnáveis do centro e norte interior, constituem em simultâneo um esconderijo de acrescida segurança e uma rampa de lançamento do contra-ataque. Porém, muito mais do que a terra, é o mar o verdadeiro traço identitário português, enquanto fator da atlantização do povoamento que converte o isolamento e a pequenez em incomensurável e infinita dimensão. Primeiro é ele, o mar, que facilita a expulsão dos mouros e a contenção dos espanhóis. Depois é ele, o mar, que propicia a expansão quatrocentista que transforma a Finisterra da Europa no centro do mundo. E agora é ainda ele, o mar, que em novo processo de alargamento por dádiva das ilhas, sobretudo dos Açores, poderá constituir o antídoto do atraso e o estímulo do desenvolvimento, se para tanto houver clarividência e investimento. Ainda entre as causas da formação de Portugal é de ressaltar a identidade linguística, que facilita a emergência da monarquia portuguesa, sempre apostada no reforço da coesão por via da valorização do idioma, que na sucessão do tempo conquista uma inigualável projeção internacional, se considerada a pequenez do território e a escassez da população. Ainda entre as causas da formação de Portugal é de ressaltar também a comunhão religiosa cristã, depois essencialmente católica, uma argamassa que congrega os indivíduos numa sensibilidade comum, vital em conjunturas de gravidade. Por exemplo, no ato criador, quando o arcebispo de Braga, Dom João Peculiar, é o cofundador do reino. Por exemplo, no aperto da restauração, quando Dom João IV elege Nossa Senhora da Conceição por padroeira de Portugal. Por exemplo, na transição para o século XXI, quando o catolicismo assume o caráter de promotor de libertação dos timorenses do jugo da Indonésia. Claro que na formação de Portugal ainda influem os efeitos da política e da guerra. Até porque a gestação da nacionalidade ocorre no duplo contexto da Revolução Feudal e da Reconquista Cristã, ambas propensas à autonomia de feudos e de regiões, por prevalência da fragmentação sobre a unificação no comum exercício do poder. E dito isto, falemos agora da ação de Dom Afonso Henriques. Os cognomes de o fundador e o conquistador definem o perfil e a ação de Dom Afonso Henriques. Nascido em 1109, em parte ainda incerta, talvez Guimarães, Viseu ou Coimbra, órfão de pai aos 3 anos, talvez educado pelo aio Egas Muniz, no dia de Pentecostes de 1125 e com 14 anos, toma armas de cavaleiro na Catedral de Zamora, já fugido da tutela da mãe Dona Teresa. Na conversão do condado em reino, Dom Afonso Henriques evidencia determinação militar e habilidade diplomática.
Internamente procede à junção dos melhores combatentes, de todas as condições, dos nobres aos plebeus. Externamente registra a aproximação às potências marítimas, para contenção da ameaça continental de Castela, para devolução dos mouros ao norte da África. E no cotidiano da guerra, a partir de Coimbra, o príncipe, depois rei, depressa atinge o Tejo, de muito valendo as tomadas de Santarém e de Lisboa em 1147. Inclusivamente penetra no Alentejo, assumindo o controle de Évora em 1165. A fama de Dom Afonso Henriques ecoa pela Península Ibérica, ocasionando o receio de quase todos. Dos infiéis muçulmanos, acantonados no sul, sem dúvida, dos rivais cristãos, ávidos do melhor quinhão da Reconquista, também. Contudo, em 1169, em Badajoz, uma investida inimiga obriga a uma fuga precipitada que resulta no ferimento, na prisão e na invalidez do rei. Uma desgraça com repercussões na sorte do próprio reino, obrigado à devolução de conquistas para a libertação do soberano, impedido do prosseguimento de conquistas por incapacidade do soberano. Muito obrigada, professor Avelino de Menezes. Temos que esperar um bocadinho que o som se regularize. E gostaria de vos dizer que temos uma professora aqui ao meu lado, que é a professora Judite Barreira, que irá apresentar o professor Dr. Avelino Menezes, figura que todos conhecem, um ilustre historiador, investigador açoriano e membro destacado da Universidade dos Açores. Professora Judite. Bom dia a todos os presentes aqui em estúdio e a todos quanto nos acompanham através dos microfones da RVA, a Rádio Voz dos Açores. Depois de assistirmos a esta bela aula de História preferida pelo professor Avelino Menezes, importa falar um pouco sobre ele. O professor Dr. Avelino de Menezes nasceu na Terceira em 1958. É doutorado em História Moderna e Contemporânea, professor catedrático desde o ano de 2000. Foi reitor da Universidade dos Açores entre 2003 e 2011, onde marcou o seu mandato com a visão da percepção da insularidade à cultura da universalidade, defendendo a universidade como motor de desenvolvimento das ilhas num mundo globalizado. É autor, coautor ou organizador de 14 livros e de uma centena de capítulos e artigos que, nas dimensões local, regional e geral, evidenciam sobretudo a contribuição dos Açores para a projeção de Portugal desde o advento dos descobrimentos. Da história, possui um sentido utilitário, pois é eminentemente uma ciência da atualidade, embora possua por objeto a reconstituição das vivências de outrora. Na verdade, a análise do passado é um meio de entendimento do presente e um auxiliar de projeção do futuro. Foi agraciado com a Grande Cruz da Ordem da Instrução Pública pela Presidência da República em 2011, no Dia de Portugal, em reconhecimento pela atividade de investigação científica e pelo exercício de gestão universitária, e igualmente agraciado com a insígnia autonómica de reconhecimento da Região Autónoma dos Açores em 2011. Professor, é sempre um gosto ouvi-lo, é uma honra ter aceito o nosso convite e estar hoje neste programa a partilhar com os ouvintes da RVA algumas questões sobre a gênese do nosso país e sobre o que é ser português. Iremos dar continuidade à sua participação ao longo deste programa. Muito obrigada. Temos agora em estúdio, neste estúdio improvisado aqui na galeria do auditório da EBI da Praia da Vitória, duas professoras de Educação Musical, a professora Cláudia Rocha e a professora Maria Cunha, com os alunos do primeiro ciclo, que irão cantar Aqui del Rei e Quem é que sabe de Afonso El Rei. No entanto, eu vou pedir para elas apresentarem as duas canções. Em primeiro lugar será a professora Cláudia e depois a professora Maria Cunha.
Professora Cláudia. Bom dia. Os alunos que seguem a próxima atuação é feita pelos alunos do primeiro ciclo, portanto, alunos do 1º ao 4º ano, uma seleção de alunos de todas as turmas, e eles irão interpretar 2 canções que fazem parte da ópera ligeira infantil Nos Castelos de Dom Afonso Henriques, do compositor e pedagogo José Carlos Godinho. As canções são, os títulos das canções são Aqui del Rei e Quem é que Sabe, de Afonso el Rei. Obrigada. Pelos campos fora vai Afonso, nosso rei, corre sem demora a salvar a sua grei. Cercam-se muralhas, travam-se batalhas, mas a rei acorda quem gritar. Aqui del rei, aqui del rei, aqui del rei, aqui del rei. Vestidos com a cruz, vêm os cruzados com Afonso que os conduz. E por entre meias brilham 1000 candeias, quando ao longe o rei se faz notar. Aqui del rei, aqui del rei, aqui del rei, aqui del rei. Mas Dom Afonso já não responde, já não vem, por mais que eu grite, aqui del rei. Quem é que sabe de Afonso é o rei? Quem é que sabe de Afonso é o rei? Aqui del rei, aqui del rei, aqui del rei, aqui del rei. Mas Dom Afonso já não responde, já não vem, por mais que eu grite, aqui del rei. Quem é que sabe que Afonso é o rei? Quem é que sabe que Afonso é o rei? Aqui del rei, aqui del rei, aqui del rei, aqui del rei. Duas belas músicas, muito bem interpretadas. Estão de parabéns as turmas, estão de parabéns os professores, especialmente a professora Cláudia Rocha, que foi quem os ensaiou. Vamos assistir daqui a pouco a mais um momento musical de flautas. Aguardemos que eles se posicionem aqui a estúdio. Miguel Menezes Couto, um aluno do 6º F. Durante o período medieval, em Portugal, o oud destacou-se como um dos instrumentos musicais mais apreciados nas cortes e entre os trovadores. De origem árabe, o oud chegou à Península Ibérica com a presença muçulmana a partir do século VIII, sendo posteriormente adaptado e incorporado na cultura musical cristã após a Reconquista. Este instrumento, de forma arredondada e com várias cordas, era tocado com dedos ou com uma palheta, produzindo sons suaves e melódicos. No contexto português, o oud era frequentemente associado à música trovadoresca, aquela que acompanhava cantigas de amor, amigo e escárnio, compostas por trovadores e jorgais. Proporcionava a base harmónica para estas canções, que era tanto de expressão artística como de crítica social ou celebração. Além do uso na poesia cantada, o oud era tocado em momentos de lazer nas cortes nobres, sendo símbolo de refinamento e cultura. A sua presença relevava a rica troca cultural que existia na península, combinando influências árabes, cristãs e judaicas. Com o passar dos séculos, o oud foi evoluindo, mas a sua importância durante a Idade Média portuguesa permanece como um testemunho do papel central da música na vida social
e intelectual da época. Vamos assistir então agora à dança medieval que vai ser apresentada pelos alunos de Educação Musical da professora Maria Cunha, peço desculpa, e são alunos do primeiro ciclo. Vamos então ouvi-los. Obrigada à professora Maria Cunha e aos seus alunos por este lindo momento musical, a dança medieval da Arlene Rodrigues e Corrales Jiménez. Obrigada. Vamos prosseguir então. A seguir este delicioso momento de flautas, vamos ouvir a leitura de um texto para crianças intitulado Afonso Henriques Rei, visto por um mexeriqueiro da época. Um texto por Carlos Bessa, o nosso colega, professor e poeta, que também convidámos para este programa. Falar um pouco sobre o professor Carlos Bessa. Vive e trabalha há mais de 3 décadas nos Açores. Tem colaboração crítica e poética, dispersa no Expresso, Jornal de Letras e Jornal de Fundão, além de vários fanzines e revistas. Presidiu ao Instituto Açoriano de Cultura e foi diretor da revista Atlântida entre 2017 e 2025. Em 2024, publicou na Tinta da China a sua obra poética em Livros Reunidos. Tem 2 livros infanto-juvenis publicados em coautoria com o filho Diogo Bessa. Tenha a palavra, caro colega. Muito obrigado. Olá, cucu. Daqui fala-vos um empregado da corte del rei Dom Afonso de Portugal. Portugal. Já há 900 anos, credo como o tempo voa. Ainda ontem estava com o Dom Afonso e eis-me agora nesta ilha terceira de Jesus para falar do meu amo e senhor. Aqui para nós que ninguém nos ouve, os servos de Cristo como eu podem andar para aqui a passear no tempo. É o meu castigo por ser mexeriqueiro. Sim, bem, adiante. Conheci muito bem o nosso primeiro rei. Era muito boa pessoa mesmo. Mas quando lhe chegava a mostrar ao nariz, nem queiram saber, ficava pior do que estragado. O que vale é que esses palavrões que ele dizia já ninguém sabe o que queriam dizer. Seriam galegos ou almohadas. Eram, por certo, uma algaraviada. Ai, vocês. Perdoem este servo de Cristo que não andou na escola, que naquele tempo era coisa que não existia. A gente aprendia com os olhinhos e com os ouvidos. E eu, graças a Deus, tenho-os bem grandes. Não se sabe ao certo onde nasceu Dom Afonso Henriques. Eu também não, até porque nasci depois. Uns dizem que foi em Guimarães, outros que foi em Viseu. Olhem, nasceu nos inícios do ano da graça de 1109. Se naquele tempo houvesse telemóveis, todos tinham tirado muitas fotografias e publicavam tudo no Insta, no Face ou no TikTok. Mas não havia. Portugal era um conjunto de terras maiores que os Açores todos, que pertenciam ao rei de Leão e Castela, Dom Afonso VI. O rei gostava muito de andar à batatada com os mouros, mas estes não eram se deixar ficar. E batata para aqui, batata para ali, não havia maneira de Afonso VI conseguir ficar com os terrenos que queria. Por isso mandou um cavaleiro ali para os lados da Borgonha, para dizer ao conde Dom Henrique que o viesse ajudar. Este Henrique era terrível e conseguiu vencer. Dom Afonso VI, para lhe pagar os serviços, deu-lhe o condado portucalense e deu-lhe também a mão da filha bastarda, Dona Teresa. Henrique e Teresa casaram e uns anitos depois nasceu o menino Afonso. E era tão riquinho. E era um matulão. Tinham o menino Afonso feito 3 primaveras e o pai, cansado de tanta luta e doente, morreu. O menino Afonso ainda ficou uns tempos com a mãe, mas esta andava sempre tão ocupada com as intrigas e com a ideia de que ia ser rainha que acharam melhor entregar o moço Afonso aos cuidados de Dom Egas Muniz de Ribadouro.
um dos senhores importantes das terras do Entre Douro e Minho. Homens rijos que se habituaram ao conde Dom Henrique e que não queriam ter de andar a correr para a Galiza, nem de andar às ordens do rei de Leão e Castela. Os homens antigos, tal como os de agora, sempre tiveram partidos. O partido dos senhores do Entre Douro e Minho era o menino Afonso Henriques. Nessa altura, os mouros ainda dominavam a maior parte das terras da Península Ibérica e das terras do que viria a ser o Reino de Portugal. E como se isso não desse bastante chatice, os cristãos, os nobres senhores da Galiza, de Leão, de Castela e de Aragão, passavam a vida a lutar uns contra os outros. Aquilo era uma autêntica novela, cheia de traições, de enredos, de ganâncias. Havia sempre muita gente a querer ser rei. Ai, meu Deus, tantas vaidades, tantas tricas. Dona Teresa, a mãe do nosso Afonso, casara-se entretanto com um galego, o senhor de Trava, que tinha a mania que era bom e que mandava em tudo na Galiza. Tanta discussão, meu Deus. Berrava-se ali por tudo e por nada. Porque as terras isto, porque as terras aquilo. Queriam que Portugal pertencesse à Galiza, mas os senhores do condado não queriam passar de cavalo para burro. Não, nem pensar. Haviam de ficar independentes. E Dom Afonso Henriques era neto do rei Dom Afonso VI e primo do rei Afonso Raimundos, que acabara por suceder ao avô, Dom Afonso VI. O nosso Afonso cresceu e foi educado assim, nestes ambientes cheios de xadrez, com muitos cavaleiros e bispos. Acho que desde cedo quis ser senhor da sua vida. E para mostrar que era valente, em 1125, na Catedral de Zamora, tinha o rapaz de 16 anos, armou-se cavaleiro. Curiosamente, foi no mesmo sítio onde, no ano da graça de 1143, o rei de Leão e Castela o reconheceu como rei. Preferia tê-lo como amigo do que como inimigo. É que o jovem cavaleiro não parava quieto e só sonhava com batalhas. Começou logo no dia 24 de junho de 1128, ali para as bandas de Guimarães, em São Mamede, a lutar contra o exército da sua mãe e do senhor de Trava. 3 anos depois deixa Guimarães e vai morar para Coimbra. E nesse ano de 1131 funda o Mosteiro de Santa Cruz. A partir de então vai ter 3 grandes batalhas, o nosso Afonso. O primeiro, lutar contra o rei de Leão e Castela para ser independente e passar de conde a rei. O segundo trabalho era lutar contra os mouros, para que as pessoas das suas terras pudessem viver e prosperar. Depois de conquistar novas terras, dava benesses aos habitantes das mesmas, para que elas as defendessem, chamadas cartas de foral. E o terceiro trabalho era procurar que o Papa o reconhecesse como rei e que Portugal pudesse tornar-se um território independente de Leão e Castela. E se nem tudo lhe correu sempre bem, a verdade é que no dia 25 de julho de 1139 obteve contra o Islão a mais emblemática das suas vitórias, na Batalha de Ourique. Nessa batalha, Dom Afonso já usava um escudo, um pavês próprio, um escudo branco com uma cruz azul. E essa é, para todos os efeitos, a bandeira do Reino de Portugal. Cá para nós que ninguém nos ouve, o menino Afonso era de FQP. Não, pois não, ainda não se jogava... não se jogava com os pés. Desculpem. Bem, um rei nunca governa sozinho, tem sempre à sua volta pessoas da sua máxima confiança que o ajudam e que o influenciam. São Teotónio, um dos fundadores do Mosteiro de Santa Cruz em Coimbra, era um dos principais conselheiros de nosso Afonso I, juntamente com o chanceler Alberto e Dom João Peculiar, arcebispo de Braga. Se tivesse tempo, contar-vos-ia muitas histórias engraçadas com estas personagens, mas o tempo sempre a fugir. Em 1146, o Afonso Henriques casa-se com a condessa Mafalda de Saboia, também conhecida por Matilde. Ele já estava com 37 anos e ela só tinha 21. Dona Mafalda morreu passados 12 anos, depois de ter dado à luz 7 filhos. 7. O quinto filho, Dom Sancho, tornar-se-á o segundo rei de Portugal. Antes desse casamento, Afonso Henriques tivera outros filhos, mas eram ilegítimos. Estava casado com aquelas senhoras. Era uma prática comum entre a nobreza daquele tempo. Dom Afonso Henriques, que pouco depois da sua morte já era descrito como gigante nas suas ações, gigante que nas suas ações se assemelha a um leão, poderoso nas armas, sábio no falar, prudente nas obras, com engenho luminoso, belo corpo e semblante agradável, benévolo e devoto e capaz de proteger todo Portugal com a sua espada,
Enfrentou, como já disse, muitas batalhas, mas nem de todas saiu vitorioso. A ele se deve, no entanto, o alargamento do território até ao Alentejo. Depois do Tejo, não é? Conquista, entre muitos outros lugares, Leiria, Santarém e Lisboa. Em algumas das suas batalhas, lutou com a ajuda de cruzados e de ordens religiosas, Cister, Templários, Hospitaleiros e Santiago. Ou seja, eram soldados cristãos que combatiam em nome de Cristo e da sua religião. Em 1165, Portugal já se estendia até Évora, cidade que o Geraldo sem pavor conquistara aos sarracenos. Sarracenos era como também eram designados os muçulmanos, mas não lhes chamem isso, que eles não gostam. Em 1169, numa dessas refregas contra os seguidores de Alá, Dom Afonso Henriques é ferido e capturado em Badajoz. Imaginem por quem? Pelo rei de Leão, que era seu genro. O rei acaba por o libertar uns tempos depois, mas com uma condição, que Dom Afonso Henriques não podia fazer mais incursões a norte do Rio Minho, lá para os lados da Galiza, nem muito menos para aquelas bandas para o lado do Alentejo. O rei estava ferido, estava lesionado. Apesar de forte, já tinha muitos anos em cada perna. Imaginem como ficou piurso. Tirou logo o tacho uns quantos. Em 1179, Portugal obtém finalmente da Santa Sé a confirmação tão desejada. O Papa Alexandre III reconhece ao nosso Afonso Henriques e aos seus herdeiros o título de rei. Por então, já o filho, Sancho, se juntara no governo do reino. Era ele que tratava das batalhas. O nosso Afonso morre no dia 6 de dezembro de 1185, com 76 anos, vejam lá, uma idade muito avançada para aquela época. E foi sepultado no Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra. Nascera conde e morreu rei. Portugal vai demorar pouco mais de 100 anos a definir as fronteiras e a adotar o português como língua oficial do reino. Até isso acontecer, todos os documentos réis eram escritos em latim. Era o inglês daqueles tempos. Bem, olhem, se quiserem saber mais e porque é que Portugal foi assim tão fácil, aparentemente tão fácil, há um livro que se chama Identificação de um País, ensaio sobre as origens de Portugal, 1096-1325, de José Matoso. Leiam-no. Por mim, adeus, abraços, beijinhos. Muito obrigada, professor Carlos Bessa, pela participação no nosso programa com essa leitura encantadora de um texto magnífico para crianças. Foi uma visão muito engraçada do amo de Dom Afonso Henriques e do nascimento do Reino de Portugal. Foi muito bonito, um momento muito bonito. Gostaria de fazer algumas perguntas. Se pudesse corrigir uma ideia errada que os portugueses têm sobre a fundação do país, qual seria? Olha, uma das coisas que eu acho fenomenal no nosso país é que, ao contrário de muitos outros países, apesar disto do nosso país misturar Douro, Minho, Beira, Riba e Alentejo e Algarve, é um país que sempre foi pacífico. As pessoas sempre se deram e sempre se sentiram unidas à volta da mesma língua. O que é uma coisa que não acontece em outros países, porque logo o nosso país ao lado, Espanha, ainda hoje tem esses problemas. Portanto, acho isso mágico. O segundo aspecto é, tendo em conta as variedades geográficas, culturais e outras que existiam na altura, este território parecia mesmo fadado por algo divino, porque fundou-se naquele tempo e ainda hoje se mantém coeso e resiste. E curiosamente mantém desde aquela altura características que se continuam a manifestar ainda hoje, por exemplo, a nível das eleições, a nível nos resultados eleitorais que o país tem vindo a apresentar ao longo destes últimos 50 anos. E eu estou a dizer isto como se fosse eu o autor destas ideias, mas não sou. Portanto, isto são autores, investigadores que se dedicam a fazer essa ciência que é a história, e que uma disciplina, uma ciência que dialoga com outras ciências e que tem
estudado estas coisas e que tem dito estas coisas. Eu, como português, limito-me a procurar conhecer algumas delas e a ficar satisfeito com isso porque gosto de ser português. Maravilha. Aconselhou-nos a identificação de um país, ensaios sobre as origens de Portugal, 1096-1325, como acabou de indicar. Que outros livros recomenda para quem quer compreender melhor este período? Eu recomendaria sempre só essa identificação do país de José Matoso, porque há a versão longa, em 2 volumes, e há uma versão pequenina, editada na Imprensa Nacional Casa da Moeda, numa coisa que se chamava 2 minutos, uma coleção de 2 minutos, que é um livrinho muito pequenino, daqueles que se mete num bolso qualquer. E estes livros, portanto, quer a versão longa, quer a versão curta, têm uma pequena lista bibliográfica com um conjunto de investigações, de monografias sobre diferentes aspectos, dos aspectos económicos, a parte, o comércio, a agricultura, o artesanato, a indústria da altura, bem como aspectos relacionados com outro mistério grande, que é o aparecimento e o desenvolvimento da nossa língua, e também as questões da própria forma como as novas localidades que foram incorporadas no território que viria a ser, que é hoje Portugal, foram governadas pelas próprias pessoas da altura, naquilo que alguns historiadores também designam como os primeiros laivos da democracia dos concelhos. Que me parece também relevante porque uma das grandes questões da historiografia portuguesa há uns anos era se Portugal tinha sido ou não um país feudal, portanto com aquelas características senhoriais próprias. Os senhores cunhavam moeda, tinham os seus exércitos, administravam a justiça, coisa que em Portugal, pelos vistos, desde muito cedo deixou de acontecer, porque isso tudo ficou nas mãos do rei, e portanto e daquelas pessoas que estavam à volta do rei e que acabavam por tratar dos negócios da administração do reino. Portanto, a identificação do país tem um conjunto de bibliografia vasto. Depois disso, obviamente, já foram publicadas mais obras, mais monografias. Isso depois é uma questão de cada pessoa que se interessa por esses assuntos as procurar, porque há umas, por exemplo, o papel da Igreja foi fundamental na definição ou no aparecimento de Portugal. E isso parece-nos uma coisa estranha, como é que cristãos lutavam contra cristãos no momento em que estavam em plena fase da reconquista, ou seja, de luta contra os muçulmanos. E isso só é enquadrável se nós percebermos que Santiago de Compostela, a determinada altura, teve a ambição de ser o cérebro, a capital da cristandade. E, portanto, houve um conflito entre Roma e Santiago de Compostela, e a Igreja do lado de Portugal, portanto do lado de Braga e depois do lado de Coimbra, foi trabalhando num sentido de manter Portugal ligado à Santa Sé, portanto a Roma, e isso também contribuiu para a afirmação da nacionalidade de Portugal. Muito obrigada. Ainda hoje falou da coesão do nosso povo, do nosso país. O que diriam os cronistas da época se vissem o Portugal de hoje? Eu não faço a mínima ideia. Uma das coisas que há a registar é que a ideia que nós temos, a ideia que o Estado Novo incutiu na população mais idosa de Portugal, é que cristãos e mouros andavam sempre em guerra uns com os outros. Isso não é verdade. As populações sempre se relacionaram. Há inclusivamente depois casamentos e, portanto, filhos que já são filhos de cristãos com mouros. E toda esta variedade e esta riqueza de alguma forma contribuiu para fazer de Portugal um país tolerante e depois talvez também um país um bocado crente no destino, no fado,
portanto, um povo que é capaz ao mesmo tempo de fazer piadas com tudo e mais alguma coisa, e ao mesmo tempo de carpir uma saudade qualquer por algo misterioso. Portanto, estas características da nossa população, daquilo que é o povo português, a mim fascinam-me e, de facto, para mim é um orgulho ser português. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelo seu texto, pelo seu contributo neste programa que a Escola Francisco Ornelas faz em parceria com a Rádio Voz dos Açores. Muito obrigada. Obrigado eu. Continuação. Ora bem, vamos ter aqui alguma pausa para mais uma atuação do grupo de alunos que vai naturalmente preencher aqui este espaço final com música. Vamos estar atentos para escutarmos e lembrar que esta transmissão está a ser feita a partir da Escola Básica Francisco Ornelas da Câmara da Praia da Vitória. Olá mais uma vez. Agora vamos ouvir um grupo de alunos do 6º ano, do 2º ciclo. Também vão cantar 2 canções da ópera ligeira Nos Castelos de Dom Afonso Henriques, do compositor e pedagogo José Carlos Godinho, e são Passado e Presente e Alcácer do Sal. Obrigada. No passado, uma história foi ponto final, mas sem ti só vou escrever a nós o que foi, o que é Portugal. Olha bem para mim, vem-me dar a mão e ouvir uma vez, e verás assim nas histórias da razão do que foi, do que é ser português, do que foi, do que é ser português. Tu sem mim só tens o presente, uma terra sem pão e sem mar, mas contigo nós vamos escrever a dois as histórias daqui e de além. Olha bem para mim, vem-me dar a mão e ouvir
Cláudia, muito obrigada aos seus alunos. Este foi mais um lindo momento musical e prova de que também se pode aprender história através da música. Segue-se agora um momento de leitura de biografias pelos alunos do professor Armando Lopes. Boa tarde, eu sou a Leonor e vou apresentar o trabalho sobre Dom Afonso Henriques com a Luana, o Conquistador. Nasceu 5 de agosto de 1109 em Guimarães e é filho de Dom Henriques de Borgonha e Dona Teresa de Leão. Cresceu com os pais no castelo de Guimarães. Perdeu o pai com apenas 3 anos. Enfrentou a mãe, Dona Teresa, na Batalha de São Mamede em 1128. Proclamou a independência de Portugal em 1143 e casou com Mafalda de Zamboia em 1146. Morreu em 6 de dezembro de 1185, na sua residência em Coimbra, e foi sepultado no Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra. Eu sou Miguel Borba e vou apresentar a biografia de Isabela de Dragão. Nasceu a 4 de janeiro de 1271, no Palácio de Aljaferia, em Saragossa, Espanha. Filha de D. Pedro III, rei de Aragão, e de D. Constança, princesa de Sicília, cresceu em Barcelona. Em 1282, com 12 anos, casa-se com o rei D. Dinis I de Portugal, tornando-se rainha consorte de Portugal, indo viver para Coimbra. Em 1291, nasce o seu primeiro filho, Afonso IV, futuro rei de Portugal. Em 1293, nasce a sua filha, Constança de Portugal, futura rainha de Castela. Entre 1295 e 1320, mediu discórdias entre reinos ibéricos e dentro da corte, nomeadamente entre o marido D. Dinis e o seu filho Afonso IV. Em 1325 morre D. Dinis e Dona Isabela. Retira-se para o mosteiro das Clarissas, em Coimbra. A 4 de julho de 1336, em Extremos, numa viagem para pacificar o filho D. Afonso IV de Portugal e o neto Afonso VI de Castela, que ameaçavam uma guerra entre si. Faleceu durante a viagem, vítima de lepra. Em 1516, com a reputação de fazedora de milagres, foi beatificada pelo Papa Leão X. Foi canonizada pelo Papa Urbano VIII. Em 1625, esta sepultada no convento de Santa Clara a Nova, em Coimbra, vestida com o hábito de Ordem das Clarissas, ordem a que se dedicou nos últimos anos da sua vida. Muito obrigada. E seguem-se agora leituras de biografias em inglês, vão ser lidas por alunos e foram orientadas pelas respectivas professoras de inglês. I'm Margarida Martins and I'm going to read about. Dona Teresa was the mother of Portugal's first King Afonso Henriques. She ruled the country of Portugal after her husband's death in the 1128. She was defeated by her son in the battle. I'm Aurora, and I'm going to talk about Dom Afonso Henriques. He was the first king of Portugal. He fought so that our country would be free and independent. When he started, he was just a young man full of courage and with a lot of fighting. He was able to conquer lands for our people. His greatest wish was always been to give our people a place where they could live in peace and freedom. I'm Francisca Ormond, and I'm going to read about Dona Urraca. Dona Urraca, Queen of Leon and Castile, ruled from 1109 to 1126. She was one of the first women in Europe to rule a kingdom on her own. Some people think a woman shouldn't be in church, so she faced many problems, but she kept
her throne and made sure her son, Alphonse VII, would become king after her. Hi, I'm Erika Espinoa, and I'm going to talk about Mafalda de Saboia. Mafalda de Saboia was the first queen of Portugal. She married King Afonso Henriques. She was born around 1125 and died in 1157. She was the mother of King Sancho I and helped make Portugal stronger in Europe. King Sancho I, 1164 to 1211, was the second king of Portugal. He was called the Populator because he worked hard to bring people to live in new places and to make the kingdom stronger. In 1189, he captured the city of Silves. After he died in the city of Coimbra, his son Afonso II became king. King Sancho was buried in the monastery of Santa Cruz. Terminado então este momento de leituras de biografias, vamos ouvir o professor Armando Lopes. Mas antes de o ouvirmos, importa falar um pouco sobre ele. Armando Lopes nasceu no Porto e foi militar na Escola Prática de Santarém. Chegou aos Açores em 1988. É licenciado em História Geral via Científica pela Universidade do Porto. Após a profissionalização, exerceu como docente de Português e História e Geografia de Portugal e, entre muitas outras funções, foi coordenador em várias áreas da docência, presidente do Conselho Executivo e formador. Integrou a Comissão de Luta contra a Pobreza da Região Sul, coordenou projetos de natureza reabilitacional com a finalidade de criação de instituições de apoio social. Professor Armando, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. O português é hoje uma das línguas mais faladas do mundo. Para que isso fosse possível, Dom Afonso Henriques e um conjunto de nobres do Condado tiveram de lutar em várias frentes para o conseguir, como já vimos hoje. Sabemos que a língua de um país é parte da sua cultura e da sua identidade. Caro colega, pergunto-lhe o seguinte: que língua se falava em 1125, há 900 anos, no Condado portugalense? Muito boa tarde. Pois, a língua que se falava, portanto, existiriam, digamos, dois tipos de língua. Existia o galaico-português, que era a língua falada por toda a gente, no que nós hoje chamamos o norte de Portugal, e portanto seria a língua que trouxemos e que Afonso Henriques trazia, portanto dos seus ancestrais, e todos os barões portugalenses pertenciam ao reino de Leão e de Castela. E depois haveria a língua oficial, que era uma língua, portanto, que vinha que era o latim, portanto, que era exercida em termos de corte e era escrita para todos os reis, porque todos os reis tinham, digamos, o apoio do clero, e isso permitia que se escrevesse ao rei de França, ao rei de Itália, que tinham várias línguas diferentes, cada povo tinha a sua língua, mas o latim era a língua universal, como é hoje o inglês. Essa era a grande diferença. Os documentos, as leis, tudo o que era escrito na chancelaria real era em latim, não era em galaico-português. Galaico-português era a língua normal, todos os dias. Quando é que os documentos passam a ser escritos em português? Os documentos administrativos. A transformação do latim para o português é um movimento generalizado da Europa, quer dizer, não é um movimento único de Portugal. Primeiro, se calhar, para nós entendermos isso, tínhamos que entender uma coisa: quem era esta criança que depois foi rei, que foi Dom Dinis. Estamos a falar, portanto, de uma criança que, da parte do pai, é uma pessoa, portanto, profundamente culta. Da parte da mãe, também vai bater, portanto, à Saxónia, etc. E, portanto, também vem de cortes cultas, e ele próprio acaba por casar com uma princesa, Isabel de Aragão, que é filha de Dom Pedro III, o Grande, chamado o Grande de Aragão, que tinha uma corte em termos de produção de poesia, em termos de produção legislativa, etc., bastante importante. E mais importante também, há uma coisa que nunca se fala:
O próprio pai dele, Afonso III, é um homem que não nasceu para ser rei. Foi rei, mas não era para ser rei. Afonso III foi um príncipe que, por não ser destinado a rei, por ser filho segundo, passou cerca de 18 a 19 anos em França. E porquê é que ele foi para a França? Por uma razão muito simples. Ele casou com uma condessa da Borgonha. A família real de Borgonha está intimamente ligada à família real portuguesa. São descendentes dos reis de França. E, portanto, ele foi para Borgonha e aprendeu, juntamente com os primos, o primo Luís IX era o rei de França, que mais tarde veio a ser o rei santo Luís o Pio, e com o primo e com, digamos, a vivência em França, aprendeu todo um conjunto de leis, de organização e por aí fora, que ele achava importante depois trazer para Portugal. O filho foi criado nisso, Dom Dinis. E quando o filho realmente cresce embebido nessa coisa de também fazer poesia, de saber escrever, de saber organizar o reino, Dom Dinis fez montes de inquirições para confirmar, digamos, terras que ele achava que tinham sido roubadas à coroa. Tudo isso tinha um impacto muito grande e tinha que ser escrito, dirigido a nobres, que muitas vezes não sabiam latim, e dirigido a conselhos que também muitas vezes não sabiam latim. E a melhor maneira era começar a produzir documentos em galaico-português. E é aí que se dá a viragem de começar a transformar documentos. Necessariamente era preciso, portanto, transformá-los para um português que os vários pontos do reino percebessem, conhecessem, conseguissem ler e saber as intenções do rei. E o latim acabava por ser um estouro porque pertencia a uma elite. Portanto, esse movimento de transformação do latim para o português é um movimento que pouco a pouco vai sendo feito, não é só em Portugal. Por exemplo, no caso de Leão e Castela, vão passando o leonês para castelhano. No caso da França também passam a língua francesa, vai-se cada vez mais impondo, até porque os francos, não é, começaram a falar o francês e não querem o normando e não querem o germânico, e também até na própria Inglaterra, que com Guilherme, o primeiro conquistador, também se falava francês, e que depois houve uma reviravolta para se impor a língua anglo-saxónica. Muito esclarecedora a sua participação, muito obrigada. Gostava só de lhe perguntar fazer mais uma questão. Gostaria de falar-nos sobre os estudos gerais e a primeira universidade do país? Portanto, tudo deve vir na mesma sequência deste movimento europeu que acabou de nos falar. Sim. Eu penso sempre que as pessoas não estavam isoladas. Por vezes, quando pensamos na Casa Real Portuguesa, pensamos numa Casa Real isolada da Europa. É precisamente o contrário. É uma casa profundamente inserida na Europa. Quando vemos, por exemplo, que a mulher de Afonso VI, que foi o avô de Afonso Henriques, já era casado com uma senhora Constança da Borgonha. Quando vemos o próprio Afonso Henriques a casar com uma princesa de Saboia, portanto, no norte de Itália, etc., nós começamos a perceber que é uma família que está entroncada com várias casas reais europeias e que está informada. Portanto, não é uma gente abandonada num canto. Não, é profundamente europeia. E no caso, por exemplo, dos estudos gerais, voltamos outra vez ao pai do Dom Dinis, que frequentou França, que é precisamente do seu tempo o desenvolvimento da Universidade de Paris e dos estudos que lá se faziam. E, portanto, isso, embebido depois no crescimento de Dom Dinis, vai fazer com que haja uma aposta na criação de um estudo. Antes, porém, esse estudo foi desenvolvido por um bispo. E pensa-se que esse bispo terá tido contactos não só com a parte de Toledo, etc., como também com a parte de Paris e de Bolonha, que é uma das universidades pontifícias mais antigas. E esse bispo instituiu, na altura, um colégio que era o colégio de Eloy, Paulo e um outro santo, que depois veio a dar origem, ele era bispo de Évora, e veio a dar origem depois ao Hospital de São Paulo. Esse primeiro estudo, que era um estudo de teologia e por aí fora, foi depois, digamos, aberto e aprofundado em Lisboa. Em Lisboa abriu-se então um estudo que tinha, sobretudo, como missão estudar jurisprudência. Portanto, não estamos a falar de direito, estamos a falar das leis gerais do reino, porque não eram muito grandes, eram poucas. O direito, na altura, era um direito mais de boca, mais oral.
E além da jurisprudência, portanto, do Reino de Portugal, estudava-se também medicina e artes e algumas coisas um bocadinho mais vagas, como, por exemplo, ligadas ao latim, etc. Mais tarde, já no século XIV, as coisas vão ser modificadas, é instituído mesmo o estudo geral, portanto, em Lisboa, e passa depois, já em 1500, para Coimbra. E vai passar antes até para Coimbra, mas só em 1500 é que é definitivamente aceite que a Universidade vai ficar para sempre em Coimbra com Dom João III. Mas é um trabalho, portanto, que foi feito por vários reis, desde o século XIV, portanto, com Dom Dinis, que vai instituir realmente o estudo geral, etc., que vai apostar nele, porque precisava, é sobretudo um estudo que visa, digamos, a utilidade real, utilidade de conseguir juristas de direito civil, juristas de direito canónico, de medicina, que tinham que ir estudar para Paris e assim podem fazê-lo cá, e continua, portanto, a teologia e a gramática para aí fora. Muito obrigada, professor, caríssimo colega. Agradecemos imenso a sua participação esclarecedora no nosso programa. Foi um gosto enorme e até breve. Muito obrigada. Obrigado eu. No nosso estúdio improvisado, como já sabeis, encontra-se a nossa Presidente do Conselho Executivo, que quer fazer um agradecimento, penso eu. Sim, sem dúvida. Boa tarde a todos que nos estão a ouvir. Em primeiro lugar, agradecer ao Departamento de Línguas e Estudos Sociais do segundo ciclo por esta iniciativa, por relembrar a nossa história e trazer este marco tão importante aqui à escola e aos nossos alunos. Agradecer a participação de toda a comunidade escolar, que durante esta manhã participou ativamente neste evento e durante estas semanas todas e meses de preparação, quer os professores, quer os alunos, e os funcionários, portanto, por todo o seu empenho, o nosso muito obrigado. E agradecer mais uma vez à Rádio Voz dos Açores por esta disponibilidade e este desafio de vir gravar uma emissão aqui à escola, que é sempre uma mais-valia para os nossos alunos, a terem este contacto sem ser com as redes sociais e a televisão, e perceberem o que é fazer rádio. E, portanto, os agradecimentos estão feitos e para o ano cá estaremos mais uma vez. Muito obrigada, professora Helena, Presidente do Conselho Executivo. Vamos agora dar continuidade ao nosso programa. E vamos continuar com a língua portuguesa, mas desta feita com poesia medieval. E eu peço à nossa querida Judite para nos falar sobre este período e esta poesia. Entre 1125 e 1325, período em que pensamos que Portugal se estrutura de forma identitária no reinado de Dom Dinis, que foi entre 1261 e 1325, que além de governante foi também um dos maiores trovadores da Península Ibérica. Compôs dezenas de cantigas, especialmente de amor e de amigo, e algumas de escárnio e maldizer. Escreveu sempre em galaico-português, a língua literária da época. Nessa altura desenvolveu-se na Península Ibérica, especialmente na Galiza e no norte de Portugal, uma forma rica de poesia cantada, a lírica trovadoresca galego-portuguesa. Escrita numa variedade de língua portuguesa antiga, foi cultivada por nobres, reis e clérigos. Esta poesia acompanhava-se de música e era apresentada em ambientes cortesãos. Exatamente. José Matoso refere que esta cultura trovadoresca surgiu num contexto de afirmação das elites senhoriais, que usavam a poesia como forma de expressão social, política e amorosa. Vejamos alguns dos exemplos mais representativos. Então, vamos a uma cantiga de amigo. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus se varrá cedo. Ondas do mar levado, se vistes meu amado, e ai Deus se varrá cedo. Esta é talvez a mais conhecida das cantigas atribuídas a Dom Dinis. É uma cantiga de amigo com uma voz
feminina, que pergunta ao mar pelo seu amado ausente. Ai, dona feia, foste-vos queixar, que vos nunca loei em meu cantar. Mas, ora, quero fazer um cantar, em que vos loarei quanto puder. E farei-lo muito bem a perceber, que vos loarei de grado e de prazer. Cá nem hei de outro melhor fazer, e farei-lo se me quiserdes dar. Esta cantiga começa como um elogio, mas rapidamente revela-se irónica. Aproxima-se do tom das cantigas de escárnio, usando o modelo da cantiga de amor para satirizar. E desta feita uma cantiga de amigo. Ai flores de verde pinho, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus, e o é. Ai flores de verde ramo, se sabedes novas do meu amado, ai Deus, e o é. Esta é outra cantiga de amigo, onde a jovem se dirige às flores da natureza numa linguagem repetitiva e repleta de lirismo. Sabemos que a poesia trovadoresca está na base da literatura portuguesa e que reúne valores da sociedade medieval: religião, amor cortês, honra e crítica social. Foi preservada, felizmente, em manuscritos importantes como o Cancioneiro da Ajuda, o Cancioneiro da Vaticana, o Cancioneiro da Biblioteca Nacional ou de Colocci Brancucci. A poesia medieval galego-portuguesa é um tesouro cultural e literário com grande riqueza formal e temática, reflete o mundo da corte, do amor, da crítica social e da espiritualidade, um espelho da mentalidade e das emoções da Idade Média portuguesa. Este foi um momento de poesia trovadoresca. Agora voltamos à ideia do porquê. Porquê é que celebramos hoje 900 anos do gesto ousado de Dom Afonso Henriques, ao armar-se cavaleiro? Este gesto deu origem ao que viria a ser um país, uma língua, uma cultura. Neste projeto, 900 anos, os primórdios de Portugal, 1109 e 1325, não podemos deixar de referir José Matoso, medievalista e estudioso de Dom Afonso Henriques e das questões que envolvem o nascimento de Portugal e da nacionalidade, que recusa a ideia da história como simples narrativa de fatos. Defende, sim, a história como ciência, como interpretação fundamentada, onde o historiador procura compreender os sentidos e os contextos das ações humanas no tempo. Um dos temas centrais de sua obra foi a construção da identidade portuguesa, que ocorreu na Idade Média, mas sempre com atenção à pluralidade cultural, regional e social, rejeitando ideias fechadas ou inflacionadas de identidade. Não é possível isolar um momento em que se possa surpreender a passagem do não ser para o ser. A nação não tem certidão de nascimento. Acabei de citar algumas palavras de José Matoso sobre a nacionalidade. E passo a mais uma citação. A nacionalidade nasce de uma cadeia de factos históricos, no mais amplo sentido do termo, incluindo, portanto, factos coletivos, movimentos sociais e culturais, decisões políticas e conjunturas económicas, etc., cuja conjugação pode finalmente levar à maturidade do fenómeno nacional. Vamos agora passar a uma intervenção da colega Maria João Vieira, com algumas reflexões históricas do contexto de 1125 e o enquadramento histórico e cultural entre 1125 e 1325. Muito obrigada, Judite. Não sendo historiadora, mas apoiada no trabalho de quem estudou a fundo o passado, e poucos o fizeram com tanto rigor e sensibilidade como José Matoso, e como ele próprio escreveu, não é preciso ser historiador profissional para perceber que, quando falamos de figuras medievais como Dom Afonso Henriques, estamos sempre a lidar com documentos escassos, por vezes contraditórios ou ambíguos. Fazer história narrativa da Idade Média exige, por isso, uma certa dose de imaginação, mas uma imaginação disciplinada, sempre guiada pelas fontes e pelo espírito crítico. Isto pode ser muito fácil, pode ser muito fácil criarmos mitos ou romantizarmos o passado.
José Matoso alerta-nos para o facto de ser impossível contar a vida de um rei medieval como se estivéssemos a descrever factos objetivos do princípio ao fim. Muitas vezes temos de reconstruir verosimilhanças, o que é plausível e o que faz sentido dentro do contexto. A história torna-se assim uma arte de interpretação. E é isso que faz Avelino de Menezes, o nosso professor, que hoje começou o nosso programa, e com o seu testemunho histórico, os seus estudos e a sua sapiência, e, portanto, gostaríamos de dar continuidade ao testemunho que ele nos deixou ontem na Rádio Voz dos Açores, e, portanto, vamos dar continuidade à sequência do testemunho dele. Na conversão do condado em reino, Dom Afonso Henriques evidencia determinação militar e habilidade diplomática. Internamente procede à junção dos melhores combatentes de todas as condições, dos nobres aos plebeus. Externamente registra a aproximação às potências marítimas, para contenção da ameaça continental de Castela, para devolução dos mouros ao norte da África. E no cotidiano da guerra, a partir de Coimbra, o príncipe, depois rei, depressa atinge o Tejo, de muito valendo as tomadas de Santarém e de Lisboa em 1147. Inclusivamente penetra no Alentejo, assumindo o controle de Évora em 1165. A fama de Dom Afonso Henriques ecoa pela Península Ibérica, ocasionando o receio de quase todos. Dos infiéis muçulmanos, acantonados no sul, sem dúvida, dos rivais cristãos, ávidos do melhor quinhão da Reconquista, também. Contudo, em 1169, em Badajoz, uma investida inimiga obriga uma fuga precipitada que resulta no ferimento, na prisão e na invalidez do rei. Uma desgraça com repercussões na sorte do próprio reino, obrigado à devolução de conquistas para a libertação do soberano, impedido do prosseguimento de conquistas por incapacidade do soberano. E agora abordemos uma outra questão. Quais foram os episódios mais marcantes na conquista da independência? Bem, na conversão do condado portugalense no Reino de Portugal, há 4 episódios mais marcantes. E quais são eles? A Batalha de São Mamede em 1128, a Batalha de Ourique em 1139, a Conferência de Zamora em 1143 e o reconhecimento do Papa em 1179. A Batalha de São Mamede de 1128 ocorre nas cercanias de Guimarães, que também por isso assume o cognome de berço da nacionalidade. O confronto opõe as hostes da Mãe Teresa e do filho Afonso Henriques. E à boa maneira medieval, o prélio, mais do que um combate em território aberto, adquire a feição de um torneio de rivais, movidos pela disputa da administração do condado portugalense. O desfecho consiste em vitória de Dom Afonso Henriques, que ocupa o trono condal pertencente reinoso, e em derrota de Dona Teresa, que busca exílio na Galiza, onde morre logo em 1130. Na ressaca da contenda, em 1135, Dom Afonso Henriques faltou ao ato de coroação na Catedral de Leão de Dom Afonso VII como Imperador das Espanhas, já um sinal da pretendida independência. A Batalha de Ourique de 1139 está envolta em diversos mistérios. O primeiro deles, o da localização. Terá ocorrido nos campos alentejanos? Talvez. Mas há estudiosos que admitem outras possibilidades, inclusivamente aquém do Tejo, na própria cidade de Lisboa, em Campo de Ourique, e mesmo em sítios mais recuados da Extremadura e até da beira litoral. A notoriedade do recontro
advém da oposição de poucos a muitos, sendo os primeiros os poucos uma hoste de guerreiros de Dom Afonso Henriques, sendo os últimos, os muitos, uma chusma de mouros almorávidas. Também aqui, mais do que um combate convencional, reconhecemos o exercício de um fossado cristão, isto é, uma investida militar em território dos sarracenos, obrigatória para cavaleiros e eventualmente peões, todos eles mais ou menos obrigados à participação regular no combate aos infiéis. Ao arrepio de todas as expectativas, em Ourique o desfecho consiste em retumbante vitória dos combatentes portucalenses. Um episódio que acresce o prestígio de Dom Afonso Henriques, temido entre os muçulmanos, respeitado entre os cristãos. E a partir de então, Dom Afonso Henriques assume o título de rei, sem reconhecimento legal, mas com autoridade moral. Segundo a tradição, antes da batalha, houve uma aparição de Cristo a Dom Afonso Henriques, que anuncia a predestinação de Portugal, encarregue da difusão da fé cristã entre os ímpios de todas as latitudes. Mais do que uma história, certamente uma lenda. A Conferência de Zamora de 1143 estabelece a paz entre Dom Afonso VII, imperador da Espanha, e Dom Afonso Henriques, rei de Portugal. Perante um representante papal, Dom Afonso VII reconhece a realeza de Dom Afonso Henriques e Dom Afonso Henriques reconhece o império de Dom Afonso VII. Mas, com astúcia, e perante o delegado de Roma, o rei de Portugal clama por uma única dependência da Santa Sé contra um tributo anual de 4 onças de ouro. Uma proposta jamais aceite por prevenção papal, contra a divisão da cristandade hispânica na guerra contra os mouros e a favor da Igreja castelhano-leonesa contrária à autonomia do clero português. Mesmo assim, a Conferência de Zamora corresponde à confirmação da maioridade política de Portugal, que a prazo obtém a plena independência. Em 1179, o Papa Alexandre III, com poder de confirmação e destituição dos reis cristãos, reconhece a plena independência de Portugal através da bula Manifestis Probatum. Para tanto, influem 3 fatores: o êxito no combate aos mouros, a notoriedade entre os reinos cristãos e a autonomia da Igreja Portuguesa após a libertação da Superintendência de Toledo. No entanto, a consolidação da reconhecida independência implica uma labuta constante, que comporta a continuidade da reconquista contra os sarracenos em Campos do Sul e a acrescida vigilância dos castelhanos na fronteira de leste. E para terminar, algumas características do povo português. O povo português não possui uma antiquíssima base étnica comum. Em vez disso, resulta de uma mescla de gentes moldada pelo caráter da geografia e pelo curso da história. No entanto, a autonomia do condado e a independência do reino contribuem decisivamente para a homogeneidade dos naturais, útil na acrescida acomodação dos forasteiros, que depois brota da construção do império, um cadinho de miscigenação biológica e cultural. E há meio século, na ressaca da descolonização, é o baluarte da nossa identidade que propicia o milagre da integração social muito rápida e quase indolor de mais de 500 mil de retornados. E agora, enfrentemos com determinação o processo já longo da emigração/imigração.
quando as fronteiras admitem a saída de muitos portugueses e a entrada de muitos estrangeiros. A tradição equipara os imigrantes a mensageiros da Portugalidade no exterior pelo seu apego ao nosso ethos. O futuro, oxalá, defina os imigrantes como renovadores do interior, pois a reinvenção de teorias e práticas coletivas fortalece todas as culturas que definham com a paralisação e a acomodação. Para tanto importa a manutenção da correlação com os imigrantes e a seleção no ingresso dos imigrantes. Na sucessão dos séculos e dos milénios, a composição e a recomposição do povo português contou com uma diversidade de protagonistas. Há cerca de 4.000 anos, os indo-europeus iniciam a sedentarização das gentes na Península Ibérica. Depois chegam os celtas e os iberos, ascendentes dos lusitanos de Viriato, tradicionalmente considerados predecessores dos portugueses. A partir do século III a.C. e por mais de meio milénio, ressalta a vinda e a permanência dos romanos. E a romanização propicia a unificação peninsular nos domínios viário, administrativo, mesmo linguístico. Porém, no século IV, já depois de Cristo, as invasões bárbaras motivam a expulsão dos romanos, que constituem um revés civilizacional. Mesmo assim, em 585, os visigodos logram a reunificação da Península Ibérica, com capital em Toledo. Finalmente, em 711, dá-se a conquista muçulmana, que obriga ao refúgio dos hispanogodos nas Astúrias até à reconquista cristã. Mas entre a gênese, a identificação e a consolidação de Portugal, relevam outros contributos que influem na compostura do povo português. À cabeça, a diáspora dos judeus, talvez responsável pela conversão do messianismo em traço da cultura lusa. E já no século XV, de além Pirineus, chegam os ciganos, obstinados na errância e na insubmissão, e do ultramar desembarcam escravos submissos que até suscitam a compaixão de Gomes e Yanes de Zurara. Nós, os portugueses, somos os herdeiros de tudo isto. Muito obrigada, professor Avelino Menezes, por esta excelente intervenção. Vários foram os testemunhos e pontos de vista diferentes sobre este jovem de 16 anos que sozinho se armou cavaleiro há 900 anos no domingo de Pentecostes e que viria a ser rei de Portugal. Maria João, 16 anos, era pouco mais velho do que os nossos alunos do 9º ano. Mas pronto, eram outros tempos e era uma altura em que as pessoas amadureciam mais depressa e assumiam responsabilidades mais cedo. Não deixa de ser, no entanto, ou não deixou de ser um jovem muito corajoso e ambicioso no melhor sentido do termo, porque é graças a ele que hoje somos Portugal. Exato. Condições únicas. De deixar neste programa a ideia da nacionalidade como uma identidade em construção, de enfatizar que esta constitui um conceito em permanente mudança e de como as nossas fronteiras culturais foram sendo redesenhadas até hoje e de como a Portugalidade se renova a cada chegada. Não posso deixar acabar este programa sem vos dizer que quisemos, neste projeto, celebrar o gesto ousado de Dom Afonso Henriques em 1125, não só associado ao poder militar ou político, mas como um marco fundador e como um ponto de partida para uma história que continua a desafiar-nos num diálogo intercultural e a refletir o que somos hoje juntos. Este evento de hoje
teve início na entrada da escola, com o içar da bandeira, com palavras da nossa Presidente do Conselho Executivo e com palavras da Presidente da Câmara da Praia da Vitória. Foi explicada ainda o nascimento, como é que surge uma bandeira, e a nossa bandeira, a primeira bandeira portuguesa, chamada de Dom Afonso Henriques, ou a bandeira da Fundação. Quero agradecer a todos aqueles que contribuíram para este projeto, que ele fosse uma realidade, agradecer aos nossos convidados, aos nossos locutores, professores, alunos, ouvintes, a toda a comunidade educativa, e agradecer à professora Judite, ao Hildeberto, à Rádio Voz dos Açores, que nos têm apoiado nestes desafios e que são realmente desafios enormes, pelas dificuldades que temos encontrado pela frente, mas conseguimos ter a realização deste programa. Agradeço também à nossa querida Joana Silveira, que nos fez entrar neste pequeno estúdio improvisado, alunos e professores, os alunos para nos mimarem com canções ensaiadas pelos professores de educação musical. Foram momentos muito agradáveis, e dizer-vos também que gostaríamos que este início que foi feito na entrada da escola será emitido por volta das 3 e pico pela Rádio Voz dos Açores. Hildeberto, foi um gosto enorme tê-lo aqui connosco. Sei o trabalho que isto lhe dá, porque são muitos fios, muitos equipamentos. Um agradecimento enorme, particularmente meu, da Judite e da Joana. Joana, gostaria que tivesse um testemunho do que foi a entrada e saída de tantos alunos desta escola neste pequeníssimo estúdio. Muito obrigada, Maria João. Foi com muito gosto que eu auxiliei nesta emissão. Estes desafios trazem-nos sempre grande emoção e sempre algo de novo aqui à escola e à nossa profissão até. Desejo a todos, espero que também tenha sido gratificante para todos os ouvintes. Desejo a todos eles a continuação de uma boa tarde. Muito obrigada, caros ouvintes, pela vossa disponibilidade em ouvir este programa, e até sempre. Hildeberto, muito obrigada mais uma vez. E muito obrigada à Rádio Voz dos Açores. Ora, muito bem, dentro de alguns minutos vamos passar a emissão para o nosso estúdio em Santa Bárbara, na Ilha Terceira, mas ainda vamos aqui fazer só um breve bate-papo aqui com a organização da professora Maria João e também da professora Judite, uma voz bastante conhecida do teatro também, mas que quis estar aqui presente a acrescentar valor a esta transmissão da rádio. Professora Maria João, isto vem no seguimento desta colaboração que a gente já tinha tido no ano passado, com a transmissão dos 50 anos do 25 de Abril aqui neste mesmo espaço. Foi um desafio. Dá muito trabalho, é verdade que dá, mas só o saber que estamos a prestar um serviço à comunidade e ao povo português, a todos quantos nos escutam por todo o mundo, porque há efetivamente gente a ouvir-nos em todo o mundo, sentimos sempre que vale a pena. Portanto, não há nenhum pagamento que seja superior em valor ao reconhecimento das pessoas pelo nosso trabalho. Portanto, muito obrigado por nos teres convidado e por acreditar e colaborar também nesta transmissão. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Foi feito com muito gosto. Sei que é uma tarefa que mexe com muita gente, mas são muito importantes estes momentos, porque são estes momentos que os alunos levam para a vida. Volta e meia, quando nos encontram mais tarde, muitos anos mais tarde, e o teatro, e a rádio, são estes momentos que ficam, para além de tudo mais, da educação que tiveram, mas há momentos que eles levam para a vida inteira. E este certamente será um momento desses. Foi feito com todo o gosto e espero que a comunidade aproveite.
Muito bem, vamos passar a emissão para o nosso estúdio em Santa Bárbara.